Tente imaginar um reino intocado, com uma vista estonteante para vales verdes, rios de águas cristalinas, florestas, uma rica fauna e paisagens paradisíacas. E não estamos falando de nenhum país caribenho ou alguma reserva florestal protegida. Estamos falando do país mais isolado do mundo, o Butão. Mas calma, embora esse nome seja um pouquinho peculiar para nós brasileiros, principalmente porque adoramos fazer trocadilhos com essa palavra, se é que vocês me entendem. Hoje você vai conhecer a história desse país que mede a felicidade da nação, além de várias curiosidades. Você sabia que esse país usa a maconha para alimentar o gado? Sabia que imagens do órgão genital masculino enfeitam as fachadas das casas e dos comércios? E mais, sabia que esse país é considerado o mais feliz do mundo e tem até indicador que mede a felicidade? O Butão, conhecido como o Reino do Dragão do Trovão, é um país encravado na Cordilheira do Himalaia, no sul da Ásia, situado entre a Índia e a China. Tem o território um pouco menor que o estado do Rio de Janeiro e sua população conta com cerca de 800 mil habitantes, sendo a capital do país Thimphu. O país era completamente isolado dos outros países até meados de 1960 e até hoje é um destino muito exigente em relação aos seus visitantes. Graças a isso, o país mantém suas tradições e tem uma natureza praticamente intocada. A abertura do Butão ao mundo é muito recente e a preservação da cultura butanesa levou o país a receber certos bens de consumo de maneira tardia. Um exemplo é a televisão, que chegou ao país durante a Copa do Mundo de 1998 e viram o Brasil levar uma lavada da França na final, diga-se de passagem. A internet chegou quase em 2010. Na verdade, esse lugar é quase um santuário, e não por menos ele é considerado como o último Éden do mundo. Por lá, não existe nenhum semáforo de trânsito. Todo mundo tem acesso à saúde e os índices de criminalidade são praticamente nulos. E falando em saúde e tradição, existe um santo remédio chamado Pangbihib. O país inteiro conhece esse remédio considerado extremamente valioso. E qual é a composição? É uma mistura de ervas medicinais e, acreditem ou não, raspas do crânio de um monge que viveu na região há alguns séculos. O país é rico em recursos minerais. Sua economia é baseada na agricultura e criação de animais, que são os meios de vida de 90% da população, assim como a venda de energia hidroelétrica para a Índia. E falando em criação de animais e agricultura, aqui surge algo interessante. Você sabia que no país maconha cresce para todos os lados, tipo mato e erva daninha? Conta-se que por décadas pecuaristas deram maconha para o gado e porcos, sob o argumento de que a erva ajudava a abrir o apetite dos animais. Curioso, não é mesmo? O país mantém uma forte ligação religiosa e o budismo é a religião predominante, sendo considerado uma parte importante da cultura, cotidiano e identidade nacional. Além da natureza intocada, o país abriga inúmeros templos e mosteiros, e obviamente o cartão postal nesse quesito é o mosteiro Takshan, construído no sopé de uma montanha, situado a 3.000 metros acima do nível do mar. Buda nunca esteve no Butão, mas sua influência é tão intensa que existe um monge para cada 100 habitantes nesse país, onde reina uma calmaria impressionante. Aqui é o lar das bandeiras de oração e elas são espalhadas por todo o território, principalmente nos pontos mais altos das cidades ou perto de templos e mosteiros. A ideia é que quando o vento sopre, as bênçãos sejam espalhadas pelo mundo. Essas bandeiras são conhecidas como Lungta e são feitas de tecido colorido e possuem orações e mantras budistas, cada cor representando os 5 elementos da teoria chinesa. As brancas, por exemplo, são como uma homenagem aos entes queridos que se foram. A crença é tão forte que elas também cruzam as fronteiras do Butão. No Monte Everest, por exemplo, está cheio de bandeiras de orações. Por ser o ponto mais alto do mundo, dessa forma, as orações seriam levadas para todas as partes da Terra.
Outra curiosidade sobre esse país que é cheio de crenças é que é muito bem comum ver imagens fálicas pintadas nas paredes das construções pelo país afora. Tudo começou devido a um líder religioso chamado Drunka Conley, ou o Louco Divino, que ficou conhecido pelos seus métodos peculiares de levar seus seguidores, principalmente mulheres, à iluminação. Reza a lenda que ele levou mais de 5.000 mulheres ao ponto máximo da vida com seu potente órgão genital. Hoje ele é reverenciado como o Santo da Fertilidade e ganhou um monastério em sua homenagem, chamado Chimi Lakhang. Peregrinos do mundo inteiro que têm dificuldades de ter filhos vão a esse monastério receber a bênção. Os monges locais fazem uma oração, pegam um pênis de madeira e encostam na cabeça da mulher para abençoá-las. Mas o que surpreende mesmo é que esse monge diferentão não é reverenciado por levar as 5.000 mulheres ao clímax máximo, mas sim por ter subjugado um demônio com seu poderoso pênis, conhecido localmente como o Raio Flamejante. O país é governado por uma monarquia constitucional, liderado pelo rei Jigme Kheisha. No entanto, a história da família real é um pouco mais complexa e antes de se tornar um refúgio de tranquilidade, passou por alguns conflitos. Os primeiros registros da nação remontam ao século VII, quando o rei tibetano Songtsen Gampo ergueu os primeiros templos budistas nos vales de Paro e Bungtang. Porém, a verdadeira formação da nação teve início no século XVII, quando um príncipe fugido do Tibete unificou seus feudos, construiu fortalezas imponentes chamadas Jongs para proteger-se de invasões, e assim esse príncipe se tornou o primeiro Shabdrung, ou aquele que está acima de outros. Sempre isolado, o país só mantinha relações com alguns vizinhos. Porém, com a chegada dos ingleses à Índia no século XIX, surgiram conflitos que resultaram na Guerra de Doar, e o país quase enfrentou uma separação. E eis que surge a figura poderosa de Yugin Yangshuk, que já dominava algumas regiões do Butão, que expulsou os opositores e em 1907 foi coroado rei. Como rei, foi um líder bem-sucedido, governou com maestria por quase 2 décadas o país. Porém, seu filho, o segundo rei, era um bom homem, mas parecia mais motivado a treinar arco e flecha do que a governar o país. Em defesa do rei arqueiro, temos que salientar que o arco e flecha é o esporte mais querido e realizado em todo o país. Aqui no Brasil temos os campeonatos de futebol. Já no Butão existem os jogos de arquearia. Hoje em dia existem 2 tipos de torneios, os disputados com arco e flecha de bambu, feitos à moda tradicional, e os que usam arcos importados, produzidos com fibra de carbono. Mas voltando para os reis, o terceiro rei da dinastia, diferente do pai arqueiro, fez grande diferença e ficou conhecido como o rei da modernização. Com ótimas relações com a Índia, teve acesso a vacinas e a várias outras medidas médicas e de ordem sanitária que fizeram com que a população praticamente dobrasse sua média de vida, que na época não passava de 30 e poucos anos. Porém, essa amizade com a Índia também lhe trouxe um vício, o hábito de fumar. E por acaso do destino, acabou morrendo cedo demais, com 30 anos. E o motivo? Câncer de pulmão. Outra curiosidade desse terceiro rei é que uma das prioridades do país era ser reconhecido internacionalmente. Sendo assim, o Butão começou a tentar se tornar membro de organizações internacionais. A primeira organização internacional da qual o Butão se tornou membro foi a União Postal Universal, em 1969, uma agência especializada das Nações Unidas que coordena questões relacionadas aos serviços postais internacionais. Mas se tornar membro não bastava, ele precisava ser conhecido. O Butão começou então a criar selos em alto relevo, alguns feitos de vinil que produziam música, outros de borracha, de couro, entre outros. Criar selos abriu as portas para um reconhecimento internacional. Isso ajudou muito o Butão quando o país conseguiu se tornar membro das Nações Unidas em 1971. Outro dado curioso sobre selos, e dessa vez não postais, é o fato de usar um selo comprado em qualquer lojinha para selar compromissos. Não entendeu? Calma que eu te explico.
O Butão ainda cultiva a cultura da confiança. Então aqui não existe burocracia como contratos, autenticação ou reconhecimento de firmas em cartórios como estamos acostumados. No país, para um documento se tornar legal, basta você ter o Legal Stamp, ou selo legal, que quando colocado num papel e assinado por cima, tem o mesmo valor que um documento com firma reconhecida no Brasil. Já imaginou? Mas continuando nossa história, quando o terceiro rei morreu, seu filho, Jigme Kheshar Wangchuck, estava apenas iniciando seu primeiro estágio como governante. E sim, você ouviu bem. Estamos falando de príncipes estagiários. Todo herdeiro do trono tem que morar e administrar por um ano uma das fortalezas do país. Após a morte do pai, ele teve que tomar posse às pressas, com apenas 17 anos. Sob grande pressão, ele se desdobrou para entender e servir o Butão da melhor forma possível. Ainda muito jovem, durante uma entrevista a um jornal britânico, questionado sobre qual seria o principal produto produzido pelo Butão, ele respondeu com toda a firmeza que mais importante do que produtos era ver seu povo produzir felicidade, que esse sim era o principal valor do país. E assim nasceu o FIB, Felicidade Interna Bruta. E não por menos, essa pérola escondida na cordilheira do Himalaia ficou conhecida como o país da felicidade. Nos anos 70, ele estabeleceu os pilares do indicador da felicidade, que são desenvolvimento econômico sustentável, preservação cultural, conservação ambiental e boa governança, e que mais tarde foram subdivididos em 9 áreas. Ele também proibiu a produção de tabaco no país em nome do bem social e também com a justificativa de proteger o meio ambiente, evitando queimadas. E na verdade, talvez seja trauma do que aconteceu com o pai. Por outro lado, grande parte da população mascam folhas de betel enroladas com doma, que é uma noz importada da Índia. Apesar de naturais, são altamente viciantes e ainda deixam os dentes com um aspecto avermelhado meio assustador. Em 2006, após 34 anos de reinado, o quarto rei do Butão tomou uma decisão histórica. Abdicou em favor de seu filho. Sua renúncia, apesar de deixar o povo em lágrimas, trouxe consigo 2 preciosas dádivas para o país, segundo o próprio monarca: a chegada de um novo líder, seu filho, e também a chegada da democracia, com o início da monarquia constitucional, com eleições para primeiro-ministro. Jigme, o atual rei do Butão, foi coroado em novembro de 2008, tornando-se na época o monarca mais jovem do mundo. Sob influência de questões astrológicas, sua coroação foi agendada de acordo com os alinhamentos astrais, pois na cultura local nada é feito sem a consulta prévia aos monges, que regem quase tudo na vida das pessoas a partir da posição dos astros. A melhor data para noivar, casar, viajar, trocar o telhado de casa ou batizar os filhos. Nessa terra mágica, a história do novo rei ainda ganha tons de contos de fada com seu casamento com uma estudante plebeia e o nascimento do primeiro herdeiro, um bebê fofo que dava vontade de apertar. Hoje a família já cresceu e o casal já tem mais uma fofura. O novo rei segue os passos do pai, dedicando-se a manter a alegria em um país que enfrenta seus desafios. Além da imagem simples, em 2019, ele chamou bastante atenção por sua ação humanitária, quando emprestou seu avião privado para salvar o primeiro caso de infecção pelo coronavírus no Butão. Um turista americano de 76 anos começou a passar mal e foi diagnosticado com o vírus. Isolado no país por questões lógicas em uma ala hospitalar, o rei, ao saber da situação, providenciou entregas, incluindo pijamas e uma colcha de seda, para garantir o conforto do paciente. À medida que a condição do americano piorava e a ajuda programada estava a dias de distância, o rei surpreendeu quando equipou seu avião com a mais avançada tecnologia médica disponível e transportou o homem para os Estados Unidos, salvando assim sua vida. E você, conhecia o país da felicidade? Conta pra gente o que você achou. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!